Em 1995, o mundo ficou chocado quando Hugh Grant, um dos atores mais queridos da época, foi flagrado em uma situação comprometedora que resultou na traição da sua então namorada, a atriz Elizabeth Hurley. A notícia correu que nem fogo, e todo mundo se perguntava por que alguém arriscaria um relacionamento com uma das mulheres mais bonitas do mundo. Numa entrevista recente, Hugh Grant finalmente revelou o verdadeiro motivo por trás do seu ato. Ele disse na entrevista: 9 meses, o meu primeiro filme de Hollywood, estava para ser lançado e o timing era perfeito. O meu problema é que eu tinha acabado de assistir o filme. Ia ser lançado 1 ou 2 semanas depois e eu tinha um mau pressentimento. Eu fui ver uma pré-estreia e os meus colegas estavam brilhantes no filme, mas eu estava horrível e eu não fiquei bem comigo mesmo, dizendo que foi isso que o levou a ter tomado a decisão de se envolver com a prostituta. Ele admitiu que, na época, estava passando por uma fase de extrema insegurança e baixa autoestima. Essa história ilustra bem como estão os homens hoje em dia. Com muita falta de maturidade, dificuldade em lidar com a rejeição ou com seus próprios erros, baixa autoestima, muitos traumas não resolvidos e pouco controle emocional. Aqui eu vou explicar, sem rodeios, toda a verdade sobre a epidemia que está afetando tanto homens quanto mulheres que não conseguem encontrar um parceiro. A gente vai revelar uma verdade chocante e entender como é que a gente chegou a essa situação. Você vai descobrir que o primeiro passo para reverter essa realidade é entender como funciona uma parte do nosso cérebro que foi projetada para nos proteger, mas que muitas vezes nos sabota. Vamos partir para essa jornada juntos. Os homens estão se queixando de que está cada vez mais difícil encontrar uma mulher. Mas será que está tão difícil assim? Laura cresceu vendo a mãe suportar um casamento infeliz com um homem que a tratava mal. Embora a mãe estivesse presa a expectativas antigas, a Laura começou a perceber que não precisava seguir o mesmo caminho. Em seus primeiros relacionamentos, ela aceitou parceiros que não a respeitavam, acreditando que deveria suportar para manter um relacionamento. Mas a Laura decidiu que merecia mais. Hoje, ela entende que é melhor ficar sozinha do que um relacionamento medíocre. As mulheres estão cada vez mais exigentes. Talvez até demais, mas ok. Especialmente em relacionamentos de longo prazo. Elas não aceitam mais um homem que as trate mal ou seja medíocre. Antes sim, pois mais cedo ou mais tarde tinham que se casar. Se não encontrarem um homem bom, simplesmente continuam solteiras. Então sim, é uma verdade dura. Muitos homens não vão conseguir conquistar mulheres. Parece um paradoxo, já que nunca foi tão fácil encontrar pessoas pela internet. Mas como eu mencionei, as pessoas estão mais exigentes. Homens também reclamam de mulheres imaturas. E sim, muitas mulheres são imaturas também. Mas vamos focar aqui no que a gente pode fazer, e não no que não podemos controlar. Senão, a gente vai acabar sendo consumidores de conteúdo Red Pill, e nunca vamos evoluir. E quem são esses homens que vão ficar excluídos? São os homens que não se cuidam, não lidam com seus traumas ou inseguranças e não evoluem. Sim, é duro, mas é a realidade. As mulheres não querem mais homens medíocres. Ou você enfrenta o seu ego e evolui, ou vai ficar frustrado e cada vez com mais raiva das mulheres. Além disso, o valor da mulher que você vai atrair estará no mesmo nível de valor que você desenvolveu em si mesmo. E isso não é Red Pill. As pessoas buscam parceiros com o maior valor possível. Então, acaba havendo um equilíbrio. Será que as pessoas estão exigentes demais ou até egoístas? Em alguns casos, talvez. Por exemplo, muitas mulheres se focam nos 10% dos homens mais bonitos do Tinder. Mas pense bem, você também não é exigente? Quantas vezes já se interessou por mulheres com um valor de mercado sexual bem acima do seu? É um grande conflito interno, eu sei. Tentar procurar uma mulher melhor ou parar de buscar. Se você quiser uma mulher acima do seu nível, saiba que vai ter que elevar o seu próprio valor. E daqui a pouco a gente vai te dar umas dicas. Muitos homens ainda dizem que as mulheres dão pouco e querem muito. Antes de mais nada, generalizar é prejudicial. Mas vamos lá. Sim, às vezes elas realmente dão pouco e querem muito. Mas, mais uma vez, será que muitos homens também não estão buscando uma mulher com um valor muito acima do seu próprio? Vamos focar no que a gente pode resolver e nos adaptar a esses novos tempos. Mas como se desenvolver? Lucas sempre se considerou um pegador. Ele acreditava que sabia tudo sobre conquistar mulheres e tinha um ego inflado.
Certo dia, conheceu uma mulher incrível, a Ana, e logo se sentiu atraído por ela. No entanto, o ego dele lhe dizia que ele não precisava melhorar em nada. Quando a Ana começou a apontar algumas falhas no Lucas, ele ficou defensivo e desdenhoso. O ego dele não aceitava críticas. E ele preferiu ignorar os conselhos e manter a sua postura inflexível. Ana, frustrada com falta de crescimento e compreensão, acabou se afastando. Lucas, então, enfrentou um vazio profundo. A dor e a frustração que ele sentia eram intensas. Mas ainda assim, o ego dele não permitia que ele visse a realidade. Ele tinha muito que aprender. O tempo passou e, enquanto tentava novas relações, a falta de autoconhecimento e a resistência ao crescimento pessoal causaram mais sofrimento e insegurança. O ego, que antes parecia uma proteção, se mostrou ser o maior inimigo, o impedindo de encontrar a verdadeira felicidade. O maior inimigo é o ego. Você vai precisar admitir que tem muito a aprender e dedicar mais tempo a isso. E isso vai ser muito difícil, porque você vai estar em negação. Admitir que está errado causa dor. O cenário é sombrio, eu entendo. Mas como ter mais valor? A gente está começando a entender por que os homens, e algumas mulheres também, estão com dificuldades para encontrar um parceiro. As pessoas estão sendo exigentes uns com os outros, o que é bom, mas pouco exigentes consigo mesmas, o que é ruim. Valor não é ter dinheiro. Você sabia que tenho muitos clientes de mentoria individual que são ricos? Então, se já são ricos, por que têm dificuldades? Eles têm dinheiro, mas não oferecem o que as mulheres mais querem: boas emoções. Ser um homem de valor vai além de possuir dinheiro ou ser famoso. Envolve ter uma forte integridade, caráter e ser emocionalmente maduro. Um homem de valor é autêntico, confiável e vive de acordo com seus princípios, independentemente das circunstâncias. Ele tem autocontrole, sabe lidar com os desafios e age com respeito e empatia em suas relações. As mulheres procuram homens que ofereçam segurança emocional, que sejam confiáveis e consistentes. Elas buscam alguém que as faça sentir valorizadas e respeitadas. Alguém que esteja presente e seja capaz de compreender e apoiar as suas necessidades e sonhos. Em resumo, elas querem um parceiro que represente confiança, cuidado e estabilidade emocional. Mas não basta ter valor, é preciso mudar as crenças. Ter valor é como possuir um carro potente. Se as crenças forem destrutivas, é como dirigir com freio de mão puxado. Mesmo com todo o poder, essas crenças negativas impedem o progresso, corroendo a confiança e impedindo que o verdadeiro potencial seja alcançado. Mas não tenha pressa. A falta de paciência é algo que muitos homens e mulheres têm. Faça o caminho do seu desenvolvimento no seu ritmo. Infelizmente, a internet tende a nos tornar impacientes. Quando você tiver valor e as crenças alinhadas, vai ter até excesso de mulheres para você. Mas o que a gente falou não serve só para atração, é também essencial para manter o relacionamento. Não deixe de aprender e buscar o autoconhecimento. Aliás, autoconhecimento é a chave. Não faça como um aluno que abandonou o grupo depois de começar a namorar. Mais tarde, ele voltou, mas não pelos melhores motivos.